Abba, Papai, Paizinho amado, bom dia. Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Eis que estamos aqui, Pai, para nossa live de número 60. Oh, Senhor, eu quero começar essa live hoje, Senhor, te rendendo mesmo toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação. Pai, eu quero começar essa live te rendendo toda a gratidão, Pai. Só o Senhor sabe os desafios, as lutas diárias que foi para chegarmos aqui nesses primeiros 60 dias, Pai. Mas nós vencemos, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos trouxe, Pai. E eu quero, Paizinho, te agradecer. Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso, porque o Senhor tem sido bom, porque o Senhor tem sido, Pai, um Pai supridor, um Pai extraordinário. O Senhor não tem deixado faltar nada nas nossas vidas, Abba. Então eu quero te agradecer. Te agradecer mesmo pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que nos alcançam todos os dias. Oh, Papai, obrigada. Obrigada pela nossa vida. Obrigada, Senhor, pela nossa casa. Obrigada pelos nossos amigos. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada pelo ar que nós respiramos. Obrigada, Abba, por tudo que o Senhor tem feito, pela nossa cama quentinha, pela nossa comida, pelo nosso banho quentinho. Muito obrigada, Senhor. Eu quero, Pai, te render mesmo nesse dia 60 vezes mais gratidão, 60 vezes mais adoração, 60 vezes mais honra, glória e louvor. Pai, nós te amamos. Nós queremos declarar o nosso amor a Ti nessa manhã. Pai, nós queremos aqui hoje, Pai, falar mesmo, Pai, clamar mesmo, Abba, Pai. E nós queremos, Pai, nesse momento também, Senhor, mais um dia confessar Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Oh, Senhor, sim, Tu és o único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, Abba. Senhor Jesus, Tu és aquele que nos resgatou, que nos salvou, que nos tirou, Pai, ali da lama, que nos tirou das trevas e nos transportou para a Tua maravilhosa luz. Então, Senhor, nós queremos mesmo abrir os nossos lábios para Satanás ouvir. Queremos abrir os nossos lábios, Pai, te confessar, te adorar, te glorificar e te exaltar. Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti como uma criança, Senhor. Nós somos totalmente famintas por Ti. Nós temos fome e sede da Tua presença, da Tua doce, santa, preciosa e poderosa presença. Pai, nós queremos mais um dia também aqui, Paizinho, te pedir perdão. Oh, Abba, sim, nós queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Nós queremos, Pai, pedir perdão, Senhor, diante do Teu altar, Pai, por cada julgamento, por cada reclamação, por cada murmuração. Nós queremos pedir perdão, Pai, pelas vezes que nós não demos, Pai, a verdadeira atenção para Ti, que nós não falamos com o Senhor como nós deveríamos. Nós queremos te pedir perdão pelas vezes que nós não perguntamos para o Senhor como nós deveríamos perguntar, por muitas vezes não passar o tempo que nós deveríamos passar, Pai, na Tua palavra. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã, Pai, te clamar, te rogar pelo Teu perdão. Eu quero pedir perdão pelos meus erros e pelos erros de cada uma das pessoas que estão na live, Senhor. Nos perdoa, nos lava, nos purifica, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pai, lava mesmo a nossa mente, Senhor. Tira da nossa mente todo pensamento negativo. Tira da nossa mente, Pai, tudo aquilo que não vem de Ti. Todo trauma de criança, todo trauma do passado. Tudo aquilo que foi colocado na nossa mente, Pai, que foi soprado por Satanás. Lava, Senhor, a nossa mente. Nós queremos ter a mente de Cristo. Pai, lava também os nossos olhos, Senhor. Pai, tira as traves dos nossos olhos. Lava, Senhor, a Tua palavra diz que se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será luz. Pai, nos ajuda a olhar para as pessoas e enxergar o que tem de bom nas pessoas e não o que tem de ruim, não os seus defeitos. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos ter a visão do céu, a visão do reino. Nós precisamos, Pai, ter verdadeiramente a visão de Cristo. Nos ajuda, Pai, a enxergar não com olhos carnais, mas com olhos espirituais, Pai. Nós precisamos enxergar com olhos espirituais.
Pai, em nome de Jesus, lava também a nossa boca, Pai, para que cada palavra que sai da nossa boca seja para edificar, seja para construir, seja para elogiar. Pai, que a nossa boca seja para te glorificar, que a nossa boca seja para pregar o teu evangelho, que a nossa boca, Pai, seja para orar, que a nossa boca, Senhor, seja usada como instrumento do Senhor, Pai. Que o poder de vida, que o poder de cura, que o poder de libertação esteja sobre as nossas bocas, Pai. Pai, lava também os nossos ouvidos, Senhor. Tudo aquilo que é seta maligna, tudo aquilo que é palavra de Satanás, tudo aquilo que vem para nos entristecer, Pai, cai por terra pelo poder do nome de Jesus. Pai, lava mesmo os nossos ouvidos e torna os nossos ouvidos, Pai, surdos às vozes de Satanás. Pai, que nós possamos que o Senhor possa tornar os nossos ouvidos surdos à voz de Satanás, mas que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para ouvir única e exclusivamente a tua voz. Pai, em nome de Jesus, Abraão teve que aprender a ouvir a tua voz, Senhor. Pai, para que Abraão tivesse, Senhor, ali o plano do Senhor, o projeto do Senhor concluído na vida dele, Pai. Para que Abraão, Senhor, ele fosse o pai da fé, o pai de multidões, Pai. Ele teve, Senhor, que aprender a ouvir a tua voz, não a voz do medo, não a voz da insegurança, não a voz do coração, não a voz dos traumas, mas Abraão precisou aprender a ouvir a tua voz. Assim como Abraão, Pai, o Senhor ensinou ele a ouvir a tua voz, nos ensina, Pai, a termos os ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, Papai. Senhor, também eu quero te pedir que o Senhor limpe o nosso coração, Pai. Cria em nós um coração puro. Limpa, Senhor, o nosso coração de toda maldade humana, de todo trauma, de tudo aquilo que veio do passado, de todas as traições, de toda depressão, de toda ansiedade. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que de tudo que nós devemos guardar, que nós precisamos guardar o nosso coração, Abba. Então, por favor, Paizinho, nos ajuda, Pai, lava, limpa, purifica, transforma o nosso coração. Tira, Pai, esse coração de pedra. Tira, Senhor, esse coração que quer brigar, que não quer obedecer. Tira, Pai, esse coração e põe no nosso coração um coração, Pai, disposto a te obedecer. Um coração de carne, um coração puro, um coração reto, um coração bondoso. Alinha, Pai, os desejos do nosso coração aos teus desejos. Alinha, Pai, os sonhos do nosso coração aos teus sonhos. Alinha, Senhor, o nosso caráter ao teu caráter. Oh, Senhor, nós precisamos do Senhor, nós temos tanto que evoluir, Pai. A cada dia que passa, Senhor, toda vez que nós somos confrontadas com o erro, quando nós somos confrontadas com o pecado, Senhor, nós ainda vemos o quanto que nós precisamos trabalhar, o quanto que nós precisamos ser transformadas. Pai, o Senhor sabe, Pai, o quanto que eu preciso ser transformada de dentro para fora, o quanto que cada uma dessas pessoas aqui, Pai, o quanto que cada uma dessas pessoas precisam ser transformadas de dentro para fora. Senhor, nos transforma, Pai, lava mesmo o nosso interior, Pai, lava-nos do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Lava, Senhor, a mente, os olhos, os ouvidos, a boca, o coração, as mãos, os pés. Nós queremos ser lavadas, limpas e purificadas e transformadas pelo Senhor. Pai, nós queremos verdadeiramente frutificarmos no Espírito, Pai. Nós queremos, Pai, ter as virtudes do Espírito Santo dentro de nós, fluindo como rios de águas vivas, Pai. Então, Espírito Santo, eu quero mais uma vez me entregar diante do teu altar, como tua filha, como tua serva. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe que de mim mesma eu não tenho nada para te oferecer aqui, Senhor. Mas eu sei, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei, Pai, que o Senhor tem muito a oferecer para cada uma dessas pessoas. Então eu quero me entregar diante do teu altar como tua serva, como tua filha, Pai. Que toda a minha carne venha desfalecer, que toda a minha carne venha ser lançada ao pó e que não saia nenhuma vírgula, Pai, dessa live que não venha do Senhor. Que a minha boca seja a tua boca, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que a minha mente seja a tua mente, que meu coração seja o teu coração e que não saia uma vírgula, Pai, uma vírgula dessa live que não venha do Senhor. E nós sempre te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, pelo poder do nome de Jesus. Pai, é o que nós oramos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Bom dia, com muita alegria. Chegamos no dia de número 60. Oh, meu povo, que alegria estar aqui com vocês. Chegamos na live de número 60.
último dia falando da virtude da alegria. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Bom dia, pastora Hilda, Angélica Galdino, Fabiana, Carlinha Queiroz, Dourado, Évila. Bom dia, Kelly Santana. Bom dia, Kelly Amaral. Eu te amo, minha amada. Bom dia, Nilda. Bom dia, Arlete. Uau. Bom dia, Daniele Alves. Um cheiro pra você, minha amada. Bom dia, Selminha. Ô, Selminha, toda vez que eu tomo um cafezinho, eu me lembro de você, Selminha. Por quê? Porque eu quero tomar um cafezinho de BH, Selminha. Tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, tomar aquele cafezinho de coador, sabe? Aquele cafezinho caseiro aí de Minas Gerais, gente, né, Soa? Ai, meu povo, hoje eu tenho um presente para vocês. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos compartilhar a live. Compartilha, 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 compartilha. Vou clicar aqui na minha setinha. Vamos compartilhar. Vamos enviar para todas as pessoas. Todas as pessoas. Vamos compartilhar, 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 compartilha aí, meu povo. Olha, hoje eu preciso de 3 coisas de vocês. Hoje eu preciso que vocês compartilhem a live. E hoje eu preciso que vocês deem muitos coraçõezinhos. Muitos coraçõezinhos. Porque hoje nós estamos completando 60 dias de live, né? Então eu preciso dos coraçõezinhos de vocês, né, meninas? Por gentileza. Meninas e meninos. Cadê Alexandre, gente? Cadê Alexandre? Faz tempo que eu não dou um oi pro Alexandre aqui nessa live. Cadê os meninos dessa live? Alexandre, Paulo Henrique, Gerson. Cadê os meninos dessa live? Cimeia. Bom dia, Cimeia. Tudo bem? Cadê os meninos dessa live, gente? Olha, para quem me perguntou aqui, tá? De que igreja que eu sou da Igreja Renascer em Cristo, tá? Eu vi que algumas pessoas me perguntaram aqui. Eu sou da Igreja Renascer em Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa. Só um segundo. Vamos lá, vamos lá. Já deram coraçãozinho, gente? Vocês deram coraçõezinhos aí? Já compartilharam? Bom dia, pastora Adriana! Buenos días. Ai, que alegria ter a senhora aqui, meu Deus! Gente, falei para vocês que eu tinha um presente para vocês hoje e eu trouxe, o tema da nossa live hoje é a alegria da oração. E eu trouxe, eu nem apresentei antes, porque eu quis entrar direto. Eu convidei a Adri ontem, eu falei assim, Adri, eu quero muito que você participe, porque a Adri é uma amiga que o Espírito Santo, que Deus me deu de presente, né? E a gente tem uma aliança de oração há muito tempo, né, Adri? Desde o ano passado que a gente tem uma aliança de oração. Sim. Aí tem dias que a gente ora 2 vezes ao dia, agora nesse propósito a gente ora às 9 e ao meio-dia. E eu quis trazer a Adri, porque a Adri, ela exala amor, ela exala oração, e a gente quis fechar esse último dia falando da virtude da alegria com a Adriana e com o tema a alegria da oração. Então, a Adri, ela é pastora, ela é mãe, ela é esposa, ela é empresária, ela tem o ministério dela na igreja. Então, assim, gente, a Adri, ela para mim é a personificação de supermulher. Eu olho para a Adri e eu falo, meu Deus do céu, eu me sinto cansada às vezes com tudo que eu tenho para fazer. Aí quando eu olho para a Adri, eu me renovo. Quando eu olho para a Adri, eu falo, não posso reclamar, porque olha, a Adri faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. E hoje, em especial, eu quis convidar a Adri, porque a Adri, ela tem um projeto lindo, que é o Instituto Mães Brasil, inclusive ela entrou pelo Instagram do Instituto, mas eu vou deixar ela se apresentar um pouco, a gente já vai entrar na palavra. Enquanto isso, eu vou fixando o tema da live. Adri, fica à vontade, o espaço é seu, eu te amo, obrigada pelo convite, e eu estou muito grata e muito feliz de ter você aqui. Então, dá bom dia aí pra galera enquanto eu coloco o tema.
Bom dia a todos, né? É uma grande alegria, gente. E assim, quando eu falo que é uma grande alegria, é porque é mesmo. Ontem nós completamos um ano, né, da abertura do Instituto, né? A gente já trabalha com as ações sociais já há mais de 6 anos, mas ontem a gente fez um ano, né, do Instituto realmente aberto, com o CNPJ, com tudo. Né? E eu falo que é com muita alegria mesmo que a Patrícia acabou chamando a gente para estar fazendo junto aqui. E é uma honra, né? Porque eu até estava olhando aqui, né? Ontem foi dia 6 de julho, né? Que foi a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Então, ontem fez um ano e hoje o meu presente é estar aqui com vocês, né? É uma grande, grande, grande alegria, uma grande honra, né, tá aqui nesses 270 dias, porque Deus entregou isso para a Patrícia, né? Deus entregou esse propósito, esse amor, essa dedicação de todos os dias, né, na parte da madrugada, né? Está trazendo uma palavra aqui para nós. Então eu quero assim agradecer a Deus, né? Porque 60 dias não são assim, né? 60 minutinhos, né? Então, 60 dias é uma vida já, né? É um bebê de 2 meses, vamos dizer assim. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, viu? Muito, muito obrigada, viu? Que essa alegria, né, ela permaneça na casa de cada um que está aí, aqueles que estão entrando, aqueles que vão ouvir depois. E eu quis entrar, sim, com o Instituto Mais Brasil, porque eu também quero agradecer por esse momento, né, do Instituto, né, desse aniversário, e eu estou comemorando aqui com vocês, né, junto com as meninas. Nós somos em 5 mulheres. A gente abriu esse instituto, né, faz um ano, porque todas nós, as 5 mulheres, tivemos um propósito, né, para ajudar pessoas. E como a Patrícia falou, eu não tenho só instituto, eu sou pastora da Renascer em Cristo há 29 anos, sou casada com o Sidney, né, pastor também. Sou mãe do Cauê, né, que ele é especial, por isso que o Instituto foi aberto no dia 6 de julho, né, de 2020, por causa da lei, né, da inclusão de pessoas com deficiência. Tem tudo a ver comigo. E sim, eu faço muitas coisas, né? Mas eu glorifico a Deus, porque é Ele que me sustenta e que faz com que eu faça muitas coisas. Senão a gente não consegue, né? A gente não consegue dar Verdade. conta. Então acho que é Dri, isso. ai, olha, deixa eu já avisar pro pessoal aqui. A gente avisa agora no início e a gente avisa no final. É engraçado, né, Dri? Eu vou contar pro pessoal aqui. Quando, em 2019, foi 2019, Dri? Ou foi 2018 que a gente fez o processo de coach? Em 2019. 2019, a Dri participou de um processo de coach junto comigo. E o Instituto era só um sonho. E eu lembro das tarefas, dos momentos ali das sessões, quando a Adri começou, ela tinha o sonho, ela já tinha tudo pronto na cabeça dela, só faltava mesmo executar, porque ela já sabia tudo, ela já sabia o logo, ela já sabia a cor, ela já sabia o local, ela já sabia o que ela ia fazer, estava tudo na cabeça dela, só faltava organizar. Eu lembro que a gente começou, né, a organizar, a colocar data, a colocar metas, e agora eu olho para trás e vejo, Dri, um ano de instituto. Então, assim, tudo que você sonha e que muitas vezes parece ser tão distante aquele sonho, né? Na verdade, ele tá mais perto do que você imagina. É só É você colocar um verdade. pouquinho de dedicação, um pouquinho de trabalho e colocar Deus sempre na frente, que você vai ver que o seu sonho pode sim se tornar uma realidade. Eu me encantei com o projeto do Instituto Mães Brasil, com a missão, com a visão. Acho que até o nome, né, já é um nome muito forte, que é Institutos Mães Brasil. E se tem uma característica sua, Adri, é de ser mãe mesmo, né? Você não é só uma amiga, você não é só uma irmã, você é uma mãe, né? Você não é mãe só do Cauê, você é mãe de muitas pessoas. Fisicamente você é do Cauê, mas espiritualmente você é de muitas. Então, assim, ó, eu vou deixar o recadinho aqui agora, a gente vai fazer a live normal, depois aí vocês, quem quiser, vai contribuindo durante a live. A gente vai arrecadar hoje
Aqui eu nem sabia disso, mas eu descobri que aqui no Instagram tem uma maneira de você comprar selos e você colaborar com as pessoas, com projetos, com institutos. É uma maneira que o Instagram arrumou também de poder ajudar outras pessoas. Eu não sabia que isso existia, mas agora eu descobri. E são poucas as pessoas, Dri, você sabia que eles estão liberando para pouquíssimas pessoas? Só influencers, até parece, né? Só influencers que tem esse negócio do selo e apareceu aqui para mim que estava Glória a liberado e eu Deus. aceitei. E eu quero, de alguma maneira, usar isso para abençoar e para ajudar outras pessoas. Então, hoje, em especial, acho que a primeira vez que eu fiz foi no sábado. Então, no sábado entrou $11 de compras de selos. Depois eu vou printar a tela das doações, coloco aqui no Instagram, não tem problema nenhum. E a gente vai direcionar todo o valor de selos para poder comprar cobertores agora no inverno, que a gente tem muitos moradores de rua, a gente tem muitas pessoas que precisam de um cobertor, que tem muita Verdade. gente que está morrendo nesse frio agora, esse inverno veio muito forte. Então, Bem todas as forte. doações, todos os selos que forem comprados aqui durante a live, a gente vai juntar os de hoje junto com os de sábado, os de hoje e os de sábado, e a gente vai doar aí para o Instituto Mães Brasil, porque eles fazem um Obrigada. trabalho lindo que não é só de crianças deficientes, mas de adultos, cestas básicas, treinamento, desenvolvimento, capacitação. É uma coisa muito, muito, muito maior do que o que a gente imagina. Mas eu vou pedir para a Adri explicar um pouco melhor do Instituto no final da live. Tá bom. Agora, eu quero que a Adri explique para. Então, você pode ir comprando aí os selos, tá? Olha, que Deus vai ficar muito feliz com a sua e a gente também com a sua entrega, com a sua doação, com a sua generosidade, com o seu coração disposto aí a abençoar outras vidas. E a gente vai falar mais sobre isso no final da live. Dri, agora eu quero falar com você especificamente sobre oração. Eu quero fechar hoje a virtude da alegria com relação ao tema oração. E se tem uma coisa que eu venho observando, Dri, é que nos dias de maior desafio, nos dias de maiores dores, tem dois momentos que é muito difícil de orar. É aqueles momentos que a gente está muito infeliz, muito triste, muito para baixo, que assim, a última coisa que a gente quer é dobrar o joelho e orar e clamar a Deus. É a última coisa. E também, Dri, aquele dia que a gente está muito feliz. A gente está muito hilariante, a gente está muito, uau, eu consegui, eu alcancei. Então, assim, normalmente, quando a gente está triste, a gente até tem mais facilidade até de buscar a Deus por causa da necessidade. Mas quando a Sim. gente está muito, muito, muito feliz, normalmente a gente tem a tendência de esquecer quem nos proporcionou toda aquela alegria, toda aquela felicidade. E diante dos 29 anos de renascer, de igreja, de caminhada com Cristo, porque eu acho que independente da igreja, você tem 29 anos de caminhada com Cristo. Eu quero que você traga uma palavra direto do alto, que eu sei que Deus já te deu uma palavra hoje, sobre oração, sobre a alegria de orar, sobre o renovo que a oração traz, sobre como os milagres acontecem, como os céus se abrem quando a gente ora. Então, assim, a palavra é sua, mais uma vez, nos ensine hoje sobre oração, por favor. Ai, obrigada. De novo, né, uma grande honra, né, falar da palavra do Senhor. Me alegra muito porque na Renascer eu dei aula durante 19 anos, né? Eu e meu marido, a gente deu aula no CEAR, que inclusive eu falo para todo mundo, né, que é muito importante não só a gente estar na igreja, mas a gente também aprender a palavra do Senhor, né? Porque mesmo que a gente leia, né, tem sempre alguém que sabe mais, né, do que a gente. Eu estou Uhum. inclusive estudando neste momento, né? Eu estou estudando também. Hoje eu tenho aula, né, à noite de oração e intercessão, né? Oh, Então veja que mesmo eu tendo 29 anos, eu ainda continuo estudando, né? A palavra de Deus, ela sempre se renova a cada manhã, né? Então, eu fico muito feliz com isso. E eu até, quando você falou de oração, eu até escrevi para você, né? Oração, né? Orar e ação, né? Porque não adianta você só orar, mas você precisa agir, né? E é interessante que nós duas temos uma aliança de oração, né? uhum. E é interessante que as pessoas, às vezes, elas não entendem que existem vários tipos, né, de oração, existe vários níveis de oração, e às vezes em um dia, a gente faz todos os níveis de oração, e a gente às vezes nem percebe.
né? E para a gente começar aqui, Rodrigo, né, deixa eu só pedir rapidinho pro pessoal, compartilha e dá coraçãozinho aí, por favor, porque a live de hoje é muito especial, gente. Vai lá, Adri. Amém. Eu poderia falar sobre vários versículos aqui, né, e tudo mais, mas eu vou falar o que mais me marca nesse momento, que é Mateus 18, né? Mateus 18, capítulo 18, versículo 18, que fala assim: em verdade lhe digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que a, vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Né? Eu não poderia deixar de falar da live da presença, frutificando no Espírito, né, sem falar da concordância. Né? A oração é a concordância. Queridos, eu tenho aprendido muito que quando nós oramos, Deus ele ouve, né, a nossa oração no individual, na nossa oração no nosso quarto, na nossa oração onde nós estamos só nós e Deus. Mas ele ouve muito mais quando ele vê que o povo dele se une e ora. Sobe como um incenso agradável ao Senhor, de uma forma assim, que está lá em Apocalipse 8, né, 3 e 4, que fala sobre isso, que ele encheu o incenso e sobe como incenso agradável ao Senhor. Né? Então, nós orarmos, né, nós buscarmos a orar todos os dias, deixa de ser desafio, porque às vezes as pessoas falam, é muito difícil eu orar, eu não consigo orar, eu não sei orar, eu tenho dificuldades em orar. Mas oração é relacionamento. Oração é a gente, na verdade, ter uma relação com Deus ou uma relação com as alianças de oração que você faz. E aí Deus ordena a bênção, né? Porque aqui ele fala, quando dois ou três estiverem orando. Eu e a Patrícia, nós temos uma aliança de oração, né? Eu tenho alianças de orações com outras pastoras, outras mulheres de Deus. E eu sei que quando eu oro com elas, a resposta vem muito mais rápido. Por quê? Porque há concordância. E quando há a concordância de Deus, Deus ele ordena a sua bênção. Né? Então, eu queria falar um pouquinho, né, de oração, e eu separei aqui algumas coisas que eu achei muito interessante da época que eu dava aula, né? Que são os níveis de oração, mas também as armas espirituais de Deus para com os teus servos. Então, quais são as armas espirituais de Deus? Como que eu consigo, né, suportar as minhas dificuldades, né, todos os meus problemas, né, as minhas ansiedades, tudo aquilo que a gente passa no dia a dia, que isso todo mundo passa, gente. Quer seja pastor ou não pastor, todo mundo passa. Nós estamos no mundo. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Então, como que eu venço isso? Como que a Patrícia vence isso? Com as armas. E quais são as armas? A oração, né, que nós estamos falando aqui hoje, o jejum, porque é muito importante você fazer um jejum, né? Ouvindo a palavra de Deus, que a gente ouve todos os dias pela manhã com a Patrícia, nesses 270 dias, e você ouve na tua igreja, e você ouve se você ministra uma célula, e você ouve se você é ministrado por um pastor, por um bispo, né? Por louvor e adoração, né? Então também, né? Pela fé, né? Sem a qual é impossível a gente agradar ao Senhor se a gente não tiver fé. Então, essas armas espirituais, elas são muito importantes e nós precisamos delas. Hoje nós vamos falar especificamente da oração, mas existem outras, né? E a oração, ela tem alguns níveis de oração que eu queria deixar aqui para vocês, que eu achei muito legal. A primeira delas, Deus como centro das nossas orações. Deus ali, nós oramos e clamamos todos os dias por Ele, para Ele, né?
E quais são as orações que existem, né, para que a gente possa colocar ele no centro das nossas orações? Ações de graça, que é a gratidão. Quem é que não ora todos os dias e agradece a Deus? Né? Eu agradeço pela minha casa, agradeço pela minha família, agradeço pelo meu trabalho. Quando você faz esse tipo de oração, você está agradecendo a Deus com ações, orações com louvor. Todo Acho. dia, quando a... Pode falar, Paty. Não, acho que você tinha desconectado, mas voltou. Ah, tá. Parou ações de graça. Quando a gente faz a live todos os dias com a Patrícia, né, também tem a oração de louvor, quando ela passa para nós um louvor, né? Às vezes a pessoa ela não consegue orar, porque ela está tão debilitada, ela está tão cheia de problemas, ela não está conseguindo, mas quando ela louva, o Senhor enche ela de alegria, o Senhor enche ela de amor. E o louvor acaba sendo uma verdadeira adoração. Inclusive tem um louvor da Renascer que fala, né, que o louvor é uma grande adoração. E a terceira, né, que é Deus no centro das nossas orações, é a própria adoração ao Senhor, né, que é um dos tipos de oração, né? E essa, né, a gente faz, na verdade, essa adoração quando a gente quer entrar no Santo dos Santos. E quem participou da vigília de sexta para sábado, nós adoramos ao Senhor, né? Então, nós entramos no Santo dos Santos, né? Foi um derramar do Senhor completamente diferente de quando eu oro no meu quarto sozinha. Depois nós temos o segundo nível de oração, gente, que é maravilhoso. Nós mesmos como o centro das orações. E talvez vocês nunca tenham pensado nisso, né? Mas nós oramos sim também por nós. Nós como o centro das orações. E uma das orações, né, desse nível, desse segundo nível, é a petição. É a gente fazer pedidos para Deus. É a gente pedir pelas nossas necessidades pessoais, pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos e pelas promessas que Deus derramou sobre nós. E aí nós temos, dentro desse segundo nível também, né, a consagração. A gente se dedicar, né, à oração, né, para que nós possamos entender a vontade de Deus. Porque às vezes nós oramos, às vezes nós pedimos, mas às vezes nós esquecemos que, mesmo nós orando, às vezes não é a nossa vontade. A vontade é do Senhor. Então, a gente se consagra, a gente ora, a gente dedica aquele tempo para Deus, mas a gente espera no Senhor, né? E a terceira aqui, dentro desse segundo nível, que é nós orarmos, né, nós sermos o centro das nossas orações, é a entrega. Muitas vezes nós não temos vontade de entregar. A gente é egoísta, como seres humanos, né? E nós oramos e a gente quer exigir de Deus. A gente quer que a coisa aconteça, né? Eu tenho orado muito aí pela a Sarah Nemer, né, que é a mamãe do Jonathan Nemer, né, e da Rebecca Nemer. E vocês também devem estar orando por muitas pessoas aí que estão com Covid, né? E às vezes não depende de nós. Nós devemos entregar nas mãos do Senhor, porque às vezes fazem 80 dias, 100 dias que a pessoa está internada e ainda não saiu do hospital. E às vezes a gente ora e a gente fala assim, mas meu Deus, eu estou orando, o senhor não está ouvindo a minha oração? Ele está ouvindo. Só que às vezes nós não entregamos para Ele as nossas orações. Nós não entregamos de uma forma de transferir aquilo que nós desejamos verdadeiramente nas mãos dele. Sabe aquela coisa quando você pega algo que você dá para alguém e aí você fica segurando? Você não quer dar. Você quer dar, mas você não quer dar, né? Então, essa é a terceira, né, oração que nós fazemos para nós mesmos, né? E essa de entrega é a mais difícil, porque às vezes a gente não consegue, né, esperar o que Deus tem para nós. Aí vem aquela coisa da gente querer fazer do nosso jeitinho, né? E a gente vê na Bíblia um monte de gente que orou e que tinha promessas de Deus e depois acabou se perdendo um pouco, né? Porque foi fazer do seu jeitinho e não entregou verdadeiramente, né,
nas mãos do Senhor aquela oração. E por último, a gente ora pelos outros, né? Orar, né, pelas outras pessoas, que aí é a intercessão. Não tem como a gente orar e não ser intercessores, né? Então, eu sou intercessora da Patrícia, a Patrícia sabe disso desde que eu comecei a segui-la, desde que a gente começou a ter um relacionamento, né, de amizade, de amor, de carinho, de respeito. E eu passei a orar e interceder. Porque a intercessão, gente, ela é muito maior, né? Eu falo que ela é muito maior do que a oração, não para Deus, mas para nós. Porque nós nos colocamos no lugar da outra pessoa. E a gente vai falar um pouquinho de generosidade, né, hoje, porque orar é ser generoso. Orar é buscar na presença de Deus aquilo que muitas vezes nós queremos para nós, mas nós queremos muito mais para outra pessoa que está perto de nós. É tão importante, gente, porque... E a intercessão eu acredito, né, Dri, que assim, você interceder por alguém é um ato de amor. Tipo assim, e para mim é um ato de amor que é o mais valioso que existe, porque você não compra. Porque, por exemplo, as pessoas quando quer dar um presente, ela pega o dinheirinho dela e ela vai lá e ela compra. Dinheiro você tem hoje, amanhã você não tem, você trabalha, você ganha, enfim, às vezes você ganha. Mas a intercessão, além de você ter que se colocar no lugar do outro, você dedica o seu tempo, ou seja, o ativo mais precioso, mais valioso, que nunca mais volta atrás, você dedica o seu tempo para a vida do outro. Assim, é o que eu sempre falo. Para mim, o maior presente que eu recebo de alguém é uma oração. Se não quiser me dar nenhum, não precisa me dar nada, nem uma caneta, nem uma mais ora por mim. Mas é verdade. É o maior presente de Deus, né? Porque você ora sem querer nada em troca, né? Então você ora realmente com o coração completamente desprendido, né? Porque todo relacionamento, né, ele é amor. Todo relacionamento que você tem com uma determinada pessoa, um filho, um marido, né, ele é um amor, né, que gera a intimidade. Então não tem como, gente, nós orarmos, nós não sermos íntimos de Deus. Não tem como nós orarmos e nós não falarmos com Deus como eu estou falando agora com a Patrícia. As pessoas, às vezes, elas não oram porque elas querem algo rebuscado, elas querem algo diferenciado, elas querem um poder maravilhoso. Não! É simples. É orar, é agradecer ao Senhor, né? É fazer súplicas, é petições, é entregas. E é legal que existem várias formas de oração, que são 3, que vocês também devem fazer e que talvez vocês nem tenham percebido ainda, né? Que a primeira é a gente orar no privado, você orar você e Deus, lá no teu quarto, no secreto. É aquela música linda, né, do Leandro Borges, né, que você vai lá pro teu quarto e você ora, né? Tem a oração de concordância, que é a oração que eu falei de aliança. Eu tenho essa aliança com a Patrícia, como eu tenho com outras pessoas. Eu tenho aliança com o meu marido. Várias Não, outras pessoas, Adrita. porque não adianta, gente. Você tem o seu marido, você tem a sua casa e você ora sozinho. Você tem que orar em concordância para que as janelas dos céus se abram para o casamento, para os pedidos, para os sonhos do casamento. Porque não adianta você orar sozinho, né? Então, a concordância, como eu li lá em Mateus 18, né, de 18 a 20, ela é muito importante, porque há um poder de Deus derramado sobre a concordância. E aí vem algumas perguntinhas que às vezes as pessoas fazem para a Patrícia, né? Eu preciso estar na igreja? Eu posso estar em qualquer lugar orando? Eu não preciso estar na igreja, né? Precisa sim, precisa sim. Porque aonde você vai conseguir uma aliança de oração? Na rua? Não, só com os servos do Senhor. E quais são os servos do Senhor? Aqueles que estão debaixo da cobertura da igreja. E qual é a igreja? A igreja de Jesus Cristo, sem placa. Mas a igreja naquela que você se sente bem, aquela igreja que você se sente incluída, aquela igreja que você sente o amor de Deus. As pessoas, a gente não tem que olhar para as pessoas, né? A gente não tem que olhar para Deus.
E a segunda, gente, que vai concluir isso que eu estou te falando, né? Tá lá em Atos 4, né? Vamos ler lá, Atos 4? Atos 4, de 23 a 31. Vamos ler lá em Atos 4, de 23 a 31. A igreja em oração, em algumas igrejas, já começa assim, olha que coisa linda. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. Dissestes por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Então todo mundo me acompanhando aí, né? Uhum. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o teu ungido. Porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora o Senhor olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a sua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curais, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a palavra do Senhor. Gente, a oração, ela tem muito poder. Mas eles estavam sozinhos aqui? Começa falando Pedro e João. Eram dois. Então, façam alianças de oração. Orem com as suas famílias. Orem com os seus maridos. Às vezes é difícil. Ah, mas meu marido não quer orar. Começa você orando. Você ora, ele vai orar. Ele vai ver em você. Seja exemplo. Ore com seus filhos. Ah, mas meus filhos não oram. Não tem problema. Começa hoje orando com eles. A oração muito excede assim extraordinariamente todos os efeitos que nós precisamos para viver nessa terra. Para sermos curados, para sermos libertos, para sermos abençoados. As promessas de Deus só vão ser derramadas sobre nós se nós orarmos, porque como é que as promessas vão chegar até mim se eu não tenho intimidade com Deus? Não tem como, né? E a gente tem aqui, né, alguns recursos para a gente orar, né? Então, Dri, deixa eu só concluir aqui. Você falou que existe várias formas de oração. A primeira, você falou oração no privado, que é a oração no secreto. concordância. A Isso. E segunda é a oração de concordância. E a terceira? a coletiva, que é essa que eu Ah, acabei de ler. Atos 4, de coletiva. 23 a 31. É, a Tá, coletiva. tá. Tá? Então, quando o corpo de Cristo ele se levanta, quando o corpo de Cristo ele tem voz, quando unanimemente a gente vai e fala da palavra de Deus, como ele fala aqui, né? Treme os céus e a gente vê, né, as coisas realmente acontecendo diante dos nossos olhos, né? Essa é a maior expressão do amor de Deus, né, que o Espírito Santo ele desce sobre nós. E nós devemos aproveitar, gente, porque isso é gratuito. Deus ele deixou para nós gratuitamente. E quando ele voltar e arrebatar a sua igreja, isso não vai ficar mais, porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Então a gente tem que aproveitar enquanto nós temos e invocar o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Rodri, e às vezes a pessoa pensa assim, né? Como você estava falando, a oração é uma coisa difícil, eu não sei orar, eu não sei por onde começar a orar, porque eu sei que aqui na live a gente tem pessoas que são pessoas que já oram, a gente tem pessoas aqui que são já mulheres que oram meia hora, 40 minutos, uma hora, que já têm alianças de oração, mas vamos falar para quem ainda não sabe orar. Se a gente pudesse definir o que é oração? Oração é você conversar com Deus, do mesmo jeito que nós estamos conversando aqui. Porque às vezes a pessoa acha que tem que ter uma maneira, uma estratégia, tem que ter as palavras certas. Não, oração é conversar. Oração é falar.
Oração é amizade. Oração é você se relacionar com Deus. Oração é você ter intimidade com Deus. E como você disse, oração é relacionamento. E num relacionamento, no começo, você começa não falando tanto, né? Você fala pouquinho, mas conforme você vai pegando intimidade, conforme o tempo vai passando, aí você vai virando uma metralhadora, né? Você vai falando, você vai falando. E aí é bonitinho, né? Porque você pode começar orando, como eu fazia, né? Eu repetia muito. Quando eu me converti há 29 anos atrás, eu não tinha o costume de orar, né? Então, o que eu fazia? Eu copiava, eu transcrevia as orações das pessoas. Uau, que legal. Porque eu tinha dificuldade de orar, né? Eu falei, mas como que eu vou começar? Eu nem sei o que falar, né? Então, eu ouvia muito e transcrevia de verdade. Então, eu tinha um caderno de oração. Ah, isso é uma ótima dica para as pessoas. Um caderno de oração. Eu acho que é legal vocês fazerem isso para vocês que têm dificuldade, né? Quem não tem, vai na liberdade mesmo, vai falando, porque não tem certo e errado para orar. Porque você está conversando. Não tem certo e errado o que eu estou falando aqui, não tem certo e errado o que a Patrícia está falando. Porque nós estamos levando a palavra de Deus, então nós estamos lendo aqui o que está escrito, né? E nós estamos falando aquilo que nós vivemos. Então não tem o certo e o errado, né? Tem a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Mas é muito importante, você que tem alguma dificuldade, se dedicar para isso, né? Eu até trouxe aqui, né? Porque você falou, eu já trouxe. Eu tenho o meu caderno, né? De guerra, né? Já o meu caderno de oração já não é mais. Eu tenho ele, que esse caderno, eu escrevi orações, então tipo assim, nós temos o nosso caderno, né? E é importante porque o caderno de oração, desculpa, tá, gente? Ele Ele te ajuda porque você pode fazer vários tipos de oração. Então eu tinha oração, eu quero fazer uma oração, eu escutava a Bispa Sônia e falava, nossa, ela orou pela família. Então eu tinha a oração da família. Então quando eu queria orar pela família, eu abria e lia a oração da família. Até o dia que eu não precisei mais ler, porque eu já sabia o que eu tinha que orar, né? O que eu queria para minha família. E o caderno de guerra, né? O caderno de intercessão, é aquele que a gente tem porque a gente ora, nós somos pastores, nós temos muitos pedidos, muitas pessoas pedem orações por nós, por eles, né? Pedem orações pelas famílias, pedem orações por enfermos, e a gente tem esse caderno até para que a gente não, né, não esqueça do nome das pessoas e dos pedidos delas. E o que é muito legal, gente, conforme a gente vai orando e os milagres vão acontecendo, mesmo aqueles milagres de perda, né? A gente vai riscando, né? Cada um que vai sendo realizado. E quando você vai ver, é uma grande bênção, gente. Eu tenho cadernos que são riscados, assim, um monte de coisa. E aí, quando eu tô triste num dia, eu vou lá nesses cadernos e eu busco e falo, olha quanta coisa eu orei, olha quanta coisa, né, foram realizadas, foram liberadas nos céus, né? E hoje eu vivo as bênçãos do Senhor por causa da minha oração. Amém. Rodri, duas coisas que eu quero. Uma eu quero só comentar para as pessoas e outra eu quero te perguntar, para que você responda, que eu acredito que pode ser a dúvida de muita gente aqui. Na Bíblia, tem dois exemplos. Assim, a Bíblia é recheada de Gênesis e Apocalipse, de pessoas que conversavam com Deus, que oravam a Deus, que clamavam a Deus. Então, a gente tem, por exemplo, ali a história do povo hebreu, né? Que eles estavam escravizados há 400 anos ali no Egito, e foi através da oração coletiva, quando as pessoas resolveram clamar a Deus em conjunto, que Se Deus rasgar. levantou, se rasgar, rasgarem as suas vestes, chorar, se derramar. Quem já assistiu aí aquele filme Os Dez Mandamentos sabe que tem uma imagem bem bonita assim do momento que o povo ali se junta todo mundo e eles fazem um clamor, eles oram, eles buscam, e naquele momento eles movem o mundo espiritual, eles movem os céus a favor deles, e Deus levanta quem? Moisés como o libertador. Aí em Moisés você já tem assim já a relação linda, né,
de Moisés com Deus. Quem não gostaria, né, de poder ter o rosto brilhoso porque saiu da presença de Deus falar com ele através de uma sarça? Gente, Moisés, eu vou te contar, quando chegar no céu eu quero conhecer Moisés, gente, porque ele teve ali de tirar os chinelos, para tirar as sandálias porque você está pisando no lugar santo. Então, ou seja, você tem momentos que você vê a oração do coletivo, a oração da igreja mesmo, e você já vê ali Moisés com um relacionamento com Deus, de intimidade, dos 10 mandamentos, de tipo assim, de quanto era próximo a intimidade de Moisés com Deus, né? Eu acho linda essa parte da amizade mesmo que Moisés tinha com Deus. E quando Moisés tem aquela parte da fenda da rocha, que eu acho linda, gente, que Deus esconde Moisés na fenda da rocha e ele passa e ele faz com que toda a bondade de Deus resplandeça para Moisés. Então a gente tem um exemplo de intimidade, de entrega, de respeito, de obediência ali de Moisés com Deus. E a gente tem também um outro exemplo que eu amo, que é esse exemplo que eu quero falar com você, que é o exemplo de Daniel, né? Que orava 3 vezes ao dia. Que, gente, assim, a Daniel, eu acredito que seja um exemplo de pagar um preço de oração. E a gente conhece aí por aí o quanto que é famoso a oração 3 vezes ao dia, o jejum de Daniel, enfim. Mas o que eu quero, chegando, dando todos esses exemplos, o exemplo do povo hebreu, o exemplo de Moisés, o exemplo de Daniel, eu quero ler aqui pra gente, Idri, uma palavra que está em João, 1 João 5,14, que essa palavra move o meu coração e eu queria que você falasse para as pessoas como que é lidar com isso. 1 João 5,14 diz o seguinte: e esta é a segurança que temos para com ele, que se fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. Tem algumas outras versões, né, que diz que Deus irá realizar. E a Bíblia diz que você bater e abrir-se-vos-á, pedir e Deus vai te dar, enfim. Só que a gente sabe, Dri, que a gente está já há um tempo na caminhada com Cristo, como você falou agora há pouco, que nas orações de pedido, a gente tem coisas que a gente pede, e não acontece. E eu percebo que isso desanima muito as pessoas em orar. Para que eu vou orar se Deus não vai fazer? Para que eu vou orar se a Bíblia diz que Deus vai fazer, mas na verdade não acontece? E eu vejo que tem muitas pessoas que estão desanimadas, que estão desacreditadas. Por exemplo, pessoas. Vamos dar um exemplo clássico aqui, né? Um exemplo clássico nesse momento. Pessoas que tinham familiares com Covid, oraram, clamaram, fizeram voto, e mesmo assim, Deus levou. E aí, Idri, como você lidar com essa situação? Como você crer na verdade da palavra de Deus e confiar, entregar e continuar orando? Olha, quer ver? Que eu já vou responder isso. E eu posso falar Você é a melhor pessoa para responder. Eu falo o seguinte: nós, como seres humanos, a gente é muito, muito egoísta, né? Nós não entendemos que os propósitos de Deus, eles são muito melhores e maiores daqueles que nós pensamos. Vou dar um exemplo simples. Às vezes a gente ora para um carro. A gente pede, eu quero um carro, Senhor, eu preciso de um carro. E aí Deus vai e manda um carro que você nem imaginou. Aconteceu comigo. Eu queria muito um carro. Eu nunca imaginei de ter o carro que eu tenho hoje, né? Que ele é SUV, ele é grandão, ele cabe milhões de cesta básica lá dentro e cabe até móvel lá dentro. Então a gente não imagina aquilo que Deus tem para nós. E como nós somos egoístas, nós oramos pedindo para nós, né? E como eu falei aqui, existem orações que não adianta a gente pedir para nós, né? A gente tem que pedir para que Deus faça a vontade dele. E em Salmos 34 a gente fala assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. O que eu quero dizer aqui? Que tem oração que não vai ser respondida do jeito que eu quero, porque eu sou extremamente egoísta. Porque eu sou ser humano, porque eu queria que meu pai estivesse vivo hoje. Eu queria que meu tio estivesse vivo hoje.
Eu queria que minhas primas estivessem vivas hoje. Só que a gente esquece, né? Como somos seres humanos, falhos, nós somos errados, nós somos cheios de defeitos e pecados. E a gente esquece que quando essas pessoas foram chamadas por Deus, porque cada um de nós vamos ser chamados por Deus, a gente já tá na fila. Cada um tem a sua senha, tá? Cada um tem a sua senha. Independente de Covid, de doença, de qualquer coisa. Todo mundo já tem uma senha do seu nascimento e da sua morte. Morte física, né? Ou o arrebatamento. Deus já sabe quem vai ser arrebatado. Deus já sabe. Se for a minha senha for a 3 bilhões 439 mil e eu vou ser arrebatada, eu vou ser arrebatada. Só que aqui em Salmos 34 a gente tem que entender que clamam os justos. Eu clamei pela cura do meu pai. Muitos aqui clamaram pela cura dos seus entes queridos. E ele preferiu recolher. E o Senhor os escuta. Deus me escutou. Deus escutou cada oração. Porque nós oramos e nós queremos de uma forma, mas Deus quer de outra. Então, meu pai, hoje, ele é curado. Meu pai, hoje, ele é salvo. Meu pai, hoje, está na glória com o Senhor. Quem está mal aqui sou eu que estou aqui na terra ainda, né? Então, clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as angústias. Então, é lógico que o luto, gente, o ser humano não foi feito para ter luto, tá? Porque luto lembra perda, e perda a gente não foi feito para perder nada, a gente foi feito para ganhar tudo. Mas como Adão e Eva, isso é uma outra história, né? Se pecou, então a gente tem isso dentro de nós. Então já nós nascemos já do pecado. Por nascermos do pecado, né? Nós somos falhos. Mas um dia, né? Como está escrito aqui, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. E aí eu fico pensando, né? Não sei se alguns aqui, algum dia, não foram servos de Deus desde a infância, como eu, né? A gente sabe que as pessoas que não têm Jesus, né, elas têm muitas dificuldades, elas têm muitas aflições no mundo, elas não conseguem ter a paz que excede todo entendimento como nós temos hoje. E eu me lembro muito bem que quando eu ia em centros e um monte de coisa, alguns falavam assim, você que está na fila, sai, porque você está com essa luz do homem de branco. Você está com essa luz, aí, sai, 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 você está atrapalhando, né, a sessão que eles estavam fazendo. E aqui eu não estou falando de religião, não estou falando de quem serve e quem não serve esses tipos de espíritos. Mas eu estou falando o seguinte, que para Deus, Ele já sabe o que está nos céus e o que está na terra. Ele já sabe aqueles que são dele, aqueles que vão servi-los até o final das suas vidas e até a eternidade. Então, quando aqui ele fala, muitas são as aflições dos justos, e muitas aflições foram as minhas, muitas aflições foram de vários que estão aqui, né? Porque perdeu um marido, perdeu um filho, perdeu um pai, né? Perdeu um sobrinho querido, como se fosse um filho, né, para a pessoa. É muito dolorido, né? Mas aqui ele continua, mas o Senhor de todas os livra. Então Deus, ele está falando para a gente, ele já dá a resposta, gente. Ele vai te livrar de toda dor, ele vai te livrar de todo mal. E nós temos que entender que o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Então, esses que morreram, e lógico, eu vou chorar durante um tempo, eu vou passar pelo luto, que é importante passar, porque a gente tem o GAP também, que a gente faz o grupo de acolhimento às pessoas enlutadas. Nós temos que chorar, nós temos que ter o nosso momento de luto. Mas nós temos que entender que nós somos os justos do Senhor. E um dia nós veremos aqueles que foram para a glória. Então, melhor são aqueles que já se foram, não aqueles que estão aqui na Terra.
E como é difícil, né, Dri, a gente entender. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é que a gente não precisa entender, a gente só precisa confiar. A vida com Deus não se trata nem sempre de você entender todas as coisas. Os caminhos de Deus são muito maiores, são muito superiores. Deus é Deus. E às vezes a gente, na nossa pequenez, no nosso orgulho, na nossa prepotência, a gente fala, ai, Deus, eu não estou entendendo. Aí eu acho que Deus fala de lá de cima, né? Mas não é para você entender mesmo, minha filha. Confia só. Então, a resposta que eu encontrei, por exemplo, Dri, quando eu oro, tem muitas coisas que eu oro e que não acontecem, como eu acredito que a maioria aqui, né? Eu aprendi que, assim, é por isso que essa palavra fala muito comigo, que está lá em 1 João 5,14, Dri, porque diz assim, se você pedir, olha um segredo que tem aqui, se o seu pedido for de acordo com a vontade de Deus, ele se realizará. Só que às vezes a gente não medita na palavra da forma correta. É a Às vezes a nossa gente acha vontade. assim, a gente fala assim, se eu pedir, Deus vai fazer. Então assim, eu vou pedir a minha vontade, Deus vai fazer a minha vontade. Não, Deus vai fazer aquilo que é a vontade dele. Por isso que é tão importante a gente estar alinhado com a vontade de Deus, a gente estar alinhado em espírito, a gente estar em conexão, a gente viver no Espírito Santo, fluindo no Espírito, porque daí a gente vai pedir aquilo que realmente é vontade de Deus. Porque É se a gente verdade. pedir algo que não é a vontade de Deus, Deus não vai fazer, daí a gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar, a gente não vai entender e muitas vezes falta confiança. Então a resposta também é, mesmo que você não entendeu por que Deus levou o seu pai, por que Deus levou a sua mãe, por que Deus levou o seu sobrinho, por que você não está empregado, por que tantas coisas que você que está aqui assistindo pediu e Deus não fez. Só confie. Porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. A gente pode até não entender agora. Dri, tem tantas coisas que eu já pedi para Deus, Dri, mas tantas coisas que Deus não realizou. E hoje eu olho para trás e falo: graças a Graças a Deus que Deus Deus. não fez isso que eu pedi. Graças a Gente, Deus. graças a Deus que o que eu pedi não aconteceu. Porque Deus, ele é um pai, e o pai ele só dá para o seu filho aquilo que ele tem certeza que vai fazer bem, aquilo que ele É sabe que verdade. não vai machucar. Agora, Adri, vamos um pouquinho para ação, né? Que oração é orar mais ação. Essa Ação. frase que você me falou, aí moveu o meu coração. Como que a gente pode, Adri, além de falar com Deus, além de pedir, além de agradecer, além de toda essa aula linda que você nos deu de oração, que eu anotei tudo aqui, eu fiz um resumo, depois eu vou postar no grupo esse resumo que eu fiz, dos níveis de oração, dos tipos de oração, o que você tem a ensinar para a gente sobre a ação em si? Porque a oração ela é dividida em duas partes, né? Orar e ação. E tem gente que só fica na primeira, né? Só no orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Mas a palavra completa não é só orar, é oração. É você orar, mas você também ter ação. vinte e Como que quatro a gente. horas, né? 24 24 horas. horas. É Então, como que ação, a gente ação. pode ter a generosidade, a bondade e a ação dentro das nossas orações? Gente, oração, ação significa que você tem que agir. Depende de Deus, mas você também tem que tirar, vamos dizer assim, né, o seu corpinho do sofá, o seu corpinho da cama, né, e fazer algo. Então, quando eu falo que a ação, esse relacionamento com Deus, é todos os dias, é ação. Tem pessoas que oram hoje, não, eu vou pedir para Deus porque eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Aí orou hoje, pronto, não deu certo, amanhã já não ora mais. Constância, né? Como ter constância na oração, Dri? A ação todos os dias, 24 horas estar em espírito com o Senhor, clamar ao Senhor todos os dias, ter o caderno, porque às vezes faz com que a gente tenha uma disciplina, né? A disciplina do dia a dia, né? De você buscar todos os dias. E eu creio que é até mais do que isso, né? Como você falou da generosidade, como é que pode eu orar, né, para Deus, eu falar que eu sou de Deus, eu vou à igreja, eu faço tudo, e a pessoa não tem um relacionamento com Deus 24 horas por dia, né? Não tem uma ação 24 horas por dia. E, gente, não adianta só orar, tem que ter atitude, né? Se você tem a ação de orar todos os dias pelo Senhor, orar pela sua família, orar por todos os seus pedidos, né, as suas petições e tudo mais, você tem que lembrar que você tem que ser exemplo. É ação, é ação. Como é que eu quero que meu marido mude se eu não oro?
Todo dia? Eu só oro uma vez por mês, eu só oro no domingo quando eu vou na igreja. Aliás, eu só oro na hora que eu estou dentro da igreja, porque na hora que eu saio da igreja eu já nem estou mais orando, né? Então, nós precisamos buscar todos os dias, estarmos 24 horas por dia em oração, em espírito de oração, né? Em espírito de oração. E aí entra aquilo que você falou, Patrícia, Daniel. Daniel, ele tinha um propósito de orar 3 vezes ao dia, né? Com propósito. Gente, não pode ser orar por qualquer coisa, né? E até eu vou falar mais, eu posso falar sobre isso porque eu fui católica. Não devemos rezar, porque rezar é repetição. Orar é nós orarmos cada dia diferente, cada dia de uma forma daquilo que nós precisamos naquele dia. É lógico que a gente tem o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é algo que já veio de Deus. E aquilo é uma reza. Todos os dias você vai orar a mesma coisa, não vai mudar. É a oração do Senhor. Mas o nosso relacionamento com Deus, a gente pode mudar, né? A forma de pedir, a forma de agradecer, a forma de chegar na presença do Senhor. Gente, não precisa orar só, que as pessoas pensam que tem que orar só ajoelhado. Não, você pode orar no banheiro, você pode orar andando de carro, você pode orar dentro do supermercado, você pode orar indo para a escola do seu filho, você pode orar esperando a perua que seu filho vai ir para a escola. Você pode orar em todo e qualquer momento. Orar é estar todos os dias com o Senhor em espírito, né? E você falou da generosidade, Provérbios 11:25. A alma generosa, ela engorda, e o que rega também será regado. Então, como é que você pode orar pouco, né? Eu sempre falo daquela frase, né? Quem ora pouco, pouco oração, pouco poder. Quem ora pouco, recebe pouco. Recebe pouco. Muita oração, oro muito, muito poder. Nenhuma oração, desculpa, nenhum poder. Ah, mas não está acontecendo na minha vida. É lógico. Não vai acontecer se você não orar, né? Então, a constância, a oração. E às vezes é engraçado, né? As pessoas, elas querem ter relacionamentos com namorados, elas querem ter relacionamento com amigos, elas querem ter relacionamento nas redes sociais, mas não querem ter relacionamento com Deus todos os dias. Não querem ter tempo de qualidade com Deus, né? Todos os dias, exatamente. E aí fica muito difícil, né? De você conviver, porque aí falta entendimento, né? Aí falta depender totalmente de Deus, de ter fé, aí falta, né, a desobediência, porque quando a gente não ora, a gente é desobediente. É. Odri, agora duas coisas que eu quero falar aqui também para complementar e ajudar as pessoas, porque eu sei quão eu tinha dificuldade de orar. E até hoje eu tenho, Dri, assim, eu tenho muita facilidade de ler a palavra, por incrível que pareça. Eu tenho muita facilidade de passar tempo. Eu, por exemplo, se deixar, eu passo 3 horas lendo a Bíblia, tá? Eu tenho muita facilidade de estudar a palavra. Agora, a oração, assim, de ir lá, dobrar o joelho e orar, orar, é algo que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo do meu relacionamento com Deus. Porque para mim não era fácil, eu não tinha. Por exemplo, tem gente que tem muita facilidade de dobrar o joelho e ficar 1 hora orando. Eu dobrava o joelho em 5 minutos, eu já tinha falado tudo que eu tinha para falar para Deus. E às vezes eu dobrava o joelho, orava 5 minutos e falava assim: Deus, agora eu quero te ouvir. Aí eu ficava de joelhos, calada e ouvindo Deus, porque eu falava o que eu tinha para falar, eu já falei, né? Mas, Dri, muitas vezes as pessoas, elas pensam assim, para que eu, como eu falei, né? Para que eu vou orar se Deus não vai me ouvir e tal? E às vezes não tem uma, entre aspas, uma motivação para orar, não tem. Mas na verdade, aí o que eu fiz? Eu criei para mim um modelo de oração. Então, tipo assim, quem me acompanha aqui percebe pela minha oração que eu sempre faço o seguinte: eu primeiro agradeço, eu começo a minha oração sempre agradecendo. Porque eu aprendi com as orações de Jesus, que ele fala, né? Em tudo dai graças. Graças. Então, eu sempre, eu não tenho nem coragem de pedir algo para Deus sem antes agradecer. Eu não consigo. Para mim, quando você agradece, é como se você abrisse a chavinha e falasse assim, ó, pai, agora que eu já agradeci, eu posso pedir. Sabe aquela filha que fala, pai, obrigada por esse fone, mas você pode me dar essa xícara?
Então, eu tenho a impressão que, tipo assim, se eu agradeci, eu já posso pedir alguma coisa, né? Então, eu sempre começo a oração primeiro agradecendo, aí depois eu peço perdão pelos meus erros, porque eu sei que toda vez que eu venho para a presença de Deus, eu sei o quão falha, eu tenho a consciência de o quão falha eu sou. Então, eu agradeço, peço perdão, e aí depois eu peço. Eu sempre peço, entendeu? Então, eu criei esse modelinho para mim de oração que funciona. Eu me sinto super bem quando eu faço isso, quando eu agradeço, quando eu peço Amém. perdão e quando eu peço. Você tem alguma dica para as pessoas você, Dri, quando você começou a orar? Como você começou, assim, você tinha algum modelinho além de você falou que você copiava a oração das pessoas, né? Tem mais alguma Copiar. coisa além disso? Olha, é a fidelidade. Eu acho que é a constância. Eu acho que isso acho que é o mais importante. Nem que você só fale uma coisa, Jesus. As minhas primeiras orações foi uma vez que a Bispa Sônia falou: você não consegue orar? Fala o nome de Jesus. Teve Uau! dias que eu só falava Jesus. Eu não sabia orar, gente, não sabia mesmo. Nem que, tipo assim, Paizinho, Pai amado, então, Senhor, não, eu não sabia nada. Eu não sabia. Não sabia nem como começar. Talvez tivesse um pouco de vergonha também, né? Isso eu era muito nova. Uhum. E muitas vezes eu só falava Jesus, Jesus, Jesus me ajuda, Jesus, Jesus, Jesus. E aí, né, aos poucos eu fui me abrindo com ele. E você falou uma coisa, Patrícia, que é muito importante as pessoas entenderem que não tem uma regra. A Patrícia faz dessa forma, a pastora Adriana fez dessa. Deus vai te dar uma direção para você. A única coisa que eu falo é que abra a tua boca e fale com o Senhor. Abre. Nem que você só fala, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus. Te agradeço, bom dia, eu te agradeço por esse dia. Já começou, já é uma oração. Bom dia, Jesus, eu te agradeço por esse dia. Acordei, estou indo trabalhar, Deus me abençoe. Já começou, é uma oração. Agora, enquanto você estava falando, Patrícia, eu fiquei lembrando. Anota aí essas palavrinhas para você e para essas pessoas que estão aqui na live. Você tem que ter fidelidade. Fidelidade, gente, é ser fiel. E fiel, gente, na boa, não dá para você ficar pingando de um lugar para o outro. Não dá para você ficar fazendo de uma coisa para o outro. Então, a mesma coisa da oração. Não dá para você orar hoje e amanhã não. É fidelidade. Fidelidade é todos os dias. Aí, outro dia me perguntaram, mas como que você aguentou ficar na vigília, né? Que eu resisti até o final. Porque eu não vou com a minha força, eu esvazio a minha mente e falo, a minha mente é tua, Senhor. O meu corpo é Uau! teu. Eu não estava aguentando, mas me esvazia e me enche de novo. É como se fosse um copo, gente, onde você tem o copo vazio, ó. O copo tá vazio aqui. Você vai, ó, vai enchendo. Isso é oração. Você vai enchendo, você vai enchendo. Então, hoje tem pouquinho, amanhã tem mais, até o dia que você vai transbordar, que aí é o Pentecostes, né? Anota aí, fidelidade, compromisso de orar todos os dias. As pessoas não têm compromisso com nada. Começa na academia, não faz. Começa não sei o que, não faz. E quando a gente dá esses exemplos aqui, gente, eu vou falar para vocês, eu não faço academia, né? Mas tudo está relacionado ao teu propósito hoje. Qual é o teu propósito hoje? Não faz muitos propósitos. Faz um só. Orar. Eu vou me comprometer em orar. E aí você, depois que você fez isso, aprendi no coach, né? Vai por partes. Aliança. Você descobrir que você pode ser também a retaguarda. O que é a retaguarda? Eu não estou orando só por mim, eu estou orando pelo meu filho, eu estou orando pelo meu marido, eu estou orando pelo meu emprego. É você se colocar na retaguarda, né? Você já antecipar. Então, você está tendo uma luta no teu trabalho? Ora, antes de sair de casa, já falo. As pessoas brincam comigo, né? Você chega num lugar, você já arranja um lugar para você estacionar. Arranjo. Por quê? Porque antes de eu sair de casa, eu oro e peço um lugar para eu estacionar. É nas pequenas e nas grandes coisas. A outra coisa que é importante, sempre estar com as mãos estendidas para o Senhor. Não sabe orar?
levanta suas mãos para os céus e fala: Jesus, só fala Jesus, Jesus me ajuda, Jesus me esvazia. E a Amém. outra Dri, coisa, sabe uma coisa que é paradoxo? E olha que coisa linda, olha que profundo isso. A gente tem muita facilidade de falar com as pessoas, né? A maioria. A gente tem muita sim, facilidade. A gente fala com a manicure, a gente fala com o papagaio e periquito, a gente, se brincar, a gente fala com o cachorrinho em casa, né? E quem tem que ter cachorro sabe que a gente fala mesmo com o cachorrinho em casa. Então, assim, a gente fala o tempo todo com muitas pessoas e muitas vezes fala o que não deve. Muitas vezes conta o que não deveria contar, se expõe de uma maneira que não deveria se expor. Quantas vezes você já falou algo que você se arrependeu? Que você falou, podia ter ficado calada, podia não estar. tinha que ter falado isso. E aí eu, por exemplo, como eu já falei aqui, que às vezes o seu dom, né, vira o seu maior inimigo. Quem tem o dom da comunicação, você precisa vigiar mais, você precisa pedir para Deus colocar 2 anjos Sim, na sua boca para que você não fale tanto com as pessoas. E aí lá Tiago diz que a gente tem que ser, né, tardio para irar, tardio para falar e pronto para ouvir. Só que o que eu acho lindo é que a oração é você falar com Deus. E na oração, a Bíblia nos ensina o quê? Orar sem cessar. Então, olha só, constância. falar com as pessoas, a gente tem que ser tardio em falar. Então, o que a Bíblia nos ensina? Deus, o que Deus nos ensina? Filha, fala mais comigo do que com as pessoas. Passa mais tempo comigo do que com as pessoas. Só que a gente inverte essa ordem. Normalmente, porque a gente está num corpo físico e Deus é espírito, a gente tem mais facilidade de falar o tempo todo com as pessoas e menos com Deus. Mas ele nos ensina o contrário. A oração, que é você falar com Deus, ele fala: olha, ore sem cessar. Ele fala: fale comigo o tempo todo. Eu quero te ouvir o tempo todo. Se comunica comigo o tempo todo. Pergunta para mim. Na dúvida, me O pergunta, tempo me todo. busca, conversa comigo o tempo todo. Mas com as pessoas ele fala o quê? Seja tardio para falar. Então a gente tem que primeiro falar com Deus para depois falar com as pessoas. E outra coisa, Adri, que eu acho que é bem importante a gente falar aqui para as pessoas, é que assim, a Bíblia tem uma parte que eu acho que sempre aperta o meu coração, Adri, que é quando Deus fala assim, que nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como orar, mas que o Espírito Santo ele intercede por nós, né? Então, muitas vezes, a gente não sabe a maneira correta de orar, mas Deus não fala para a gente não orar. Mesmo que você não saiba a maneira correta de orar, Ele fala para a gente orar sem cessar. Por Abra quê? tua Porque o boca. Espírito Santo, como você falou, abre a boca. Porque o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis por Exprimível. nós. Então, assim, você nunca vai errar. Presta atenção, você nunca vai errar. E você nunca vai se arrepender. Alguém fala assim, você já viu alguém falar assim, Dri? Ah, eu orei e me arrependi de orar. Ah, eu contei isso para Deus e Deus contou para a pessoa. Eu não vou mais contar nada para Deus porque Deus me entregou para fulano. Você já viu isso acontecer? Não existe. Você nunca vai se arrepender de contar as coisas para Deus. As coisas que Não. você contar para Deus vão estar em segredo, em segredo absoluto. Sim. Deus nunca vai te decepcionar, te frustrar, te envergonhar. Deus nunca vai fazer você passar vergonha. Agora, eu Não. sei que muitos aqui estão frustrados, decepcionados, tristes. Sim. Muitas vezes foram traídos. Muitas vezes você Sim. contou algo para alguém, a pessoa foi lá e espalhou o seu segredo. A pessoa te expôs de maneira desnecessária. Mas com Deus, não. Deus, ele é o melhor amigo. Deus é aquele que você pode contar tudo, que você pode falar tudo, que você pode se abrir, você pode falar o que você quiser para Deus. Então, que você que está nos assistindo aqui hoje, que você tenha uma mudança total, que você seja transformado, que a sua vida seja uma... Eu sempre falo do memorial, do marco, né? Que essa live, a live de número 60, o último dia da gente falando da virtude da alegria. Você quer ter a alegria de verdade? Fala com Deus, né, Dri? Abre a Oh, todo boca. dia. Abre a Fala com boca. seu pai, Abre. conta tudo para Sim. ele, conta tudo para ele, conta e espera. Ele não vai te responder na hora que você quer, ele não vai te responder da maneira que você quer, mas a única certeza que Não. você pode ter, ele vai te responder. E a sua conversa vai estar segura e protegida com Deus. E Sim. agora, Adri, vamos encerrar falando de generosidade? Ai, Adri, olha o quanto eu falei isso para você esses dias e o quanto que foi necessário
Deus te colocar na minha vida, porque os meus traumas do passado, as dores que eu já sofri, os problemas que eu já tive, fizeram com que eu tivesse o meu coração meio que anestesiado, sabe? Sabe quando você tá com o coração fechado, coração travado? Então, tipo assim, era quando alguém me pediu alguma coisa, eu já virava a cara, já virava as costas, né? De tanto que eu apanhei ao longo da minha vida. E conhecer você foi um destravar. Assim, Deus colocou a pessoa certa no momento certo para me ensinar a ter um olhar diferente para as pessoas, a entender que se Deus me colocou, se Deus me abençoou, e se hoje eu estou numa posição um pouco, se a graça de Deus me alcançou de uma maneira que talvez não tenha alcançado a vida do outro, que eu posso ajudar, que eu posso ser mais generosa, que eu posso me doar, que eu posso verdadeiramente ter uma atitude, uma ação diferente com relação ao meu próximo. E você me ensinou muito, me ajudou muito. Eu estou em processo ainda, você sabe. Estou longe de ser a pessoa que eu gostaria de ser, mas eu estou a caminho, eu estou caminhando e cada dia eu melhoro um pouquinho. Agora, falando da ação, Dri, de ajudar mesmo, de doar mesmo, de se entregar. Você, para mim, é um exemplo de uma pessoa que se doa, de uma pessoa que é generosa. E eu vejo o quanto que Deus abençoa a tua vida. O quanto que Deus levanta pessoas de todos os lugares. O quanto que você é abençoada por isso. O quanto que você é É alegre e verdade. feliz por isso. E eu queria que você falasse mais pra gente um pouquinho nesses últimos 5 minutinhos aí. Como ter uma alma mais generosa. Como se doar mais para as pessoas. Como tirar mesmo da gente, sabe? De sair do nosso umbigo, É desse ser, egoísmo miserável que muitas vezes a gente tem. mas E é se tão doar para o simples, Paty. próximo. É ser imagem e semelhança de Jesus, é só isso. Seja Jesus. Faça o que Jesus faria, né? Eu me emocionei a semana passada porque, assim, desde maio eu estou pedindo cobertor, né? E as doações têm diminuído muito, né? Por conta da pandemia, né? Muitas pessoas ajudaram muito ano passado com cestas básicas e tudo mais. Graças a Deus, para nós nunca tem faltado alimento. Pelo contrário, né? A gente até conseguiu fazer uma parceria com mercados, supermercados e tudo mais. Mas quando se fala de, olha, eu preciso comprar tal coisa, as pessoas parecem que elas travam, né? Tipo, eu te Parece dou não, elas um travam. saco, eu te dou um saco de arroz, mas eu não te dou R$ 5 para você comprar o arroz. É mais ou menos isso, né? Porque talvez, acho que culturalmente no Brasil, muitas instituições, né, fizeram muitas coisas erradas, roubavam dinheiro e tudo mais. Eu entendo essas coisas. Mas, para mim, generosidade, tá, é mais do que tudo nessa vida, é ser imagem e semelhança de Jesus. E a semana passada eu estava no carro, e no meu carro sempre tem ou roupa, meu carro está sempre lotado. Meu marido, às vezes, ele fala, meu Deus do céu. Atrás do meu carro sempre tem ou um alimento, ou uma roupa, ou uma bolacha, ou alguma coisa. E estava muito frio a semana passada. E aí eu passei num lugar que estava eu e uma amiga minha, a Carmen, talvez ela esteja aqui com a gente agora. E ela falou, nossa, Adri, olha, uma família inteira ali e com tudo. Sabe quando você percebe que a pessoa foi despejada e ela pegou tudo que era dela e botou numa praça, no meio da rua? Ou seja, a casa dela estava ali. E você via que não eram pessoas de rua, eram pessoas que perderam agora por conta de tudo que está acontecendo, desemprego, né, e tudo mais. E aí eu falei, na hora que eu voltar, eu vou levar lá para elas as roupas que estão aqui no meu carro. Tinha touquinha, tudo, né, para criança. Só que aí eu fui para um monte de lugar, tal, e na hora que eu voltei, eu falei, meu, eu esqueci, né, de passar naquele lugar. E meu filho, tão lindo, meu filho, ele falou, mamãe, vamos comprar um balão? E aí, no lugar que eu volto para comprar o balão, aonde que é? Na rua onde estava esse casal junto com essas duas crianças. E eu parei o carro, né? E dei as coisas para ele. E eu não faço isso para que as pessoas vejam, né? Eu faço isso porque era o que Jesus faria, né? Se Jesus ele chegasse e visse você com fome, ele iria te dar comida. Se ele olhasse e visse você com problemas, né? É, de frio ou de alguma coisa que você precisa de alguém para te ajudar, né? Até mesmo para pagar um aluguel, para pagar uma conta de luz, às vezes para te dar um apoio para você se levantar, né? Porque às vezes a gente acaba tendo problemas emocionais que afetam os nossos trabalhos, né? Jesus faria. Então, para mim, Patrícia, generosidade é você ser a imagem e semelhança de Jesus, não da boca para fora,
mas de verdade, você fazer aquilo que Jesus faria. Uau. Amém. Olha, eu quero aproveitar e agradecer a Arlete. Ai, a Arlete comprou 3 selos. Os 3 selos de hoje foi a Arlete que comprou. Arlete, muito Arlete, obrigada. obrigado. Que Deus Deus te abençoe. abençoe, que Ele te honre, que Ele te guarde. Todos esses valores são para comprar cobertores para as pessoas que estão Sim. precisando. Eu fiquei pensando, eu poderia, não tem como eu mesmo comprar o selo, mas não tem. Mas depois eu coloco a minha parte, a minha Contribuição. doação, a minha contribuição. Doar sem reservas é a nossa missão, a Paty escreveu aqui. Então, se você pode, tá? E você quiser, tá aqui liberado no meu Instagram, você pode doar um selo e você pode comprar um selo e esse selo vai ser transformado num cobertor. Dri, Paty, eu pode quero falar. falar 2 minutinhos. Pode Menos falar, fica à até. vontade. Gente, vocês podem ajudar o Instituto? Podem, mas você pode ajudar também alguém que está aí próximo da sua casa. Tem muitas pessoas que estão na rua. Ontem eu vi uma imagem muito bonita de um cara, porque hoje tem câmera em tudo quanto é lugar, né, gente? E aí filmaram um rapaz que ele estava passando na rua e ele viu um morador de rua, lá acho que em Curitiba. E Curitiba nevou, né, semana passada e tudo mais, vocês sabem disso. E ele tirou o casaco dele e deu para o morador de rua e comprou, acho que alguma coisa para ele comer e deu. E filmaram isso e foram atrás dele, né, na televisão. Foram atrás desse rapaz. E ele falou assim, ó, eu estou desempregado, eu estou cantando aqui no meio da rua, mas ele fez. Então você viu, ele foi Jesus para aquela pessoa. Então seja Jesus aí na tua casa, aí perto da tua rua, aí perto das tuas vizinhanças. Não é só para o instituto, não é só para sua igreja. Sabe que as pessoas esquecem de levar primícia na igreja. Elas compram, fazem as compras para sua casa, mas esquecem de levar. E, gente, não é sal para levar para a igreja, tá? É arroz, feijão, é levar um leite, entendeu? Não Gente, eu fiquei precisa, né? abismada que o apóstolo Estevão falou no último culto que proibiu levar sal, porque todo mundo só levava sal no quilo de alimento. Eu falei, gente, não é possível, gente. Não é possível que a pessoa É fale que assim, as eu vou pessoas vão levar. na Bíblia, vamos comer 1 quilo de sal com o irmão, elas entendem que é para comer 1 quilo de sal é para levar para a igreja. Misericórdia. Então, que Deus abençoe Odri, as pessoas vocês. estão pedindo aqui o Pix do Instituto. Você tem o Pix do Instituto? Só entrar no instituto, tá lá. Tá na bio. Tá na bio. Ah, e o site do Instituto é institutomãesbrasil.com.br, é isso? Isso. Ele não tá ainda, não subiu ainda, né? Mas é esse sim. Agora a gente só usa por enquanto Ah, o tem o Pix no Facebook, Instagram, é isso? no Instagram e no Facebook. Ah, tá. Então você entra aqui na página, inclusive para quem quiser seguir, segue aí depois o Instituto Mães Brasil e segue também a Isso. Adriana Cisar, né? E se lá tem o Pix, na bio do Instituto tem o Pix, é isso? Ok. Isso. Dri, ora pelas. Vamos lá, as últimas 3 coisas. O louvor de hoje, você que vai indicar, óbvio. Terceiro, vou desativar os comentários aqui de novo para a gente tirar um print. E quarto, Esse ora pela louvor. gente, óbvio, né? A gente vai terminar Ah, a live da oração falando, orando, né? vou falar para a Vivi procurar também, que o Deus de Daniel é o meu Deus, que é do Renascer Praise. Eu só não lembro agora se é o Deus de Daniel. Canta assim, é que eu não sei agora como pegar aqui. Deixa eu colocar aqui enquanto isso. O E tem o do Deus. Renascer Praise, que é a oração, né? O melhor das orações. Eu não tenho como pegar aqui, gente. Qual que é essa canção, o Deus de Daniel é o meu Deus? Eu renascer praise. É, O nome do louvor é o Deus de Daniel é o meu Deus. Daniel. Tá escrito Daniel. só Daniel. Daniel. Isso. Pode ser Então o esse. louvor é Daniel, do Renascer Praise. Agora deixa eu desativar aqui os comentários rapidinho, só pra gente tirar um print. Desativou aí pra vocês? Deve ter desativado. Vamos tirar o print da generosidade, o print da alegria. Ai. Pronto. Agora eu vou liberar os comentários de novo. Não sei se as pessoas conseguiram, mas eu acho que sim, que às vezes demora para sair os comentários. Se vocês não conseguiram, a gente manda depois, tá? Dri, ora pela gente. Vamos encerrar a live com uma oração. Muito, muito, muito obrigada. Que Deus Obrigada a você. recompense essa 1 hora e pouca que você passou aqui com a gente. Acordar cedo, eu sei que você acorda todos os dias para acompanhar a live. Obrigada por ser minha intercessora, por ser minha amiga. Obrigada por ter uma aliança de oração comigo. Eu te amo, Dri. Você é um presente de Deus na minha vida. E foi uma honra estar aqui com você nessa live e encerrar com chave de Fabi, ouro, comemorar 1 ano
do Instituto Mais Brasil e comemorar 60 dias da live, né? Glória a Então, Deus. Fabi, obrigada, viu? Fabi Bandeira, Deus abençoe você. Coloca mesmo, tá? O Instituto nas suas orações, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, como é bom, Senhor, nós estarmos aqui, Senhor, diante de Ti, debaixo da Tua presença, Senhor. Começando, Senhor, e entregando, Senhor, a primícia do dia, Senhor, na Tua presença. Nós começamos aqui, Senhor, essa live orando, Senhor, a Patrícia orando, clamando, Senhor. As pessoas entrando aqui, Senhor, as pessoas indo acordando, tendo o sopro de vida, Senhor, nesta manhã. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por essa live, nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter entregue, Senhor, este propósito nas mãos da Patrícia Pimentel, pastora ungida, abençoada, querida, Senhor, filhinha tua. Nós te louvamos, Pai, também, porque nós estamos hoje nos 60 dias, Pai, de 270. Que o Senhor continue, Senhor, usando poderosamente cada um que entra nesta live. Cada um, Senhor, que escuta essa live depois, Pai. Cada um que vai ouvir essa live um dia, porque isso irá ficar aqui gravado, Senhor, e o Senhor vai tocar nos corações, Pai. O Senhor vai curar, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai libertar todos aqueles que precisam, Senhor, ser libertos e abençoados. Pai, hoje é os 60 dias, a alegria da oração. Que a oração seja a verdade na vida de cada um e que eles possam agir, ter ação, Senhor, para orar todos os dias, Senhor, e te clamar. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Abençoa este dia, abençoa cada um que vai sair para o seu trabalho agora, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que tem os seus desafios para cumprir hoje, Senhor. Senhor, tem muitos aqui, Senhor, que trabalham, que precisam pagar contas, Pai, que precisam resolver problemas, que o Senhor acampe os teus anjos ao redor, Senhor, livre-os de todo o mal, Senhor, leva-os em segurança, Pai, e depois traga-os em segurança também para as suas casas. Pai, nós abençoamos essa live, nós abençoamos a vida da Patrícia, e nós te louvamos, e nós te bendizemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? amém. Eu ligo nos Que Deus céus, eu ligo abençoe. na terra, cada uma das palavras da minha amiga, em nome de Jesus. Amiga, um beijo, te amo. Olha, você quer ter alegria de verdade? Você quer parar de chorar, de sofrer, de se entristecer? Ore. Ore porque a oração te renova, a oração te alegra. Dri, você já viu que tem dias que a gente vai orar, a gente tá só o pó, né? A gente tá só o bagaço. Aí você levanta da oração como? Você levanta da oração renovada, alegre. Tem uma coisa que traz alegria no nosso coração, é a oração. Amo vocês, até amanhã às 5h09, em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado desse presente, dessa live, e que a gente tenha encerrado aí a virtude da alegria com chave de ouro. Beijo, amiga, te amo. Beijo, meu povo, até amanhã.